Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo que está no meu coração, que tem queimado nesses dias, que se encontra em Levítico, no capítulo 25. Levítico 25. Antes de nós lermos a Bíblia, temos diversas... Já que vocês puserem em pé, eu vou ler a Bíblia e depois eu continuo. Assim diz a palavra do Senhor, Levítico no capítulo 25, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, no monte Sinai: falai aos filhos de Israel, e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão em seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão dos frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda nas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo em seus campos, nem colham as uvas das suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer dos frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas servas, e os seus trabalhadores diários, e os estrangeiros que moram com vocês, também o seu gado e os animais que estão na terra comerão de tudo que a terra produzir. Amém? Pode se assentar, queridos. Esse texto de Levítico é um texto muito interessante e pode tirar um pouquinho do retorno aqui para mim que está reverberando. Esse é um texto muito interessante. Quem em sã consciência vai falar para alguém parar durante 1 ano, mas que ainda durante esse tempo haverá colheita, haverá comida, não haverá escassez? Gente, imagina só, imagina, Jim, alguém chegar para você: Jim, para aí 1 ano, não trabalho durante esse ano. Seria uma benção, né, irmão? Hoje a gente olha como benção. Naquele tempo a gente achava: meu Deus do céu, que loucura, vamos parar de trabalhar 1 ano. Mas nós vamos chegar a um fim interessante. Esse texto mostra o ano sabático. Está dentro de um texto, de um livro muito interessante na Bíblia. Nessa ocasião, o Senhor, não somente aqui, mas ao longo de toda a Bíblia, Ele nos faz promessas. E uma maneira que ficaria muito clara, estaria no entendimento do povo, é quando o Senhor utiliza de elementos do cotidiano, para de alguma forma utilizar aquilo como exemplo, e assim viesse a estar no entendimento do povo. Na ocasião, aqui, no livro de Levítico, um livro que possui um conjunto de leis, que aparentemente está tratando a respeito da conduta, do comportamento, de como que o povo ia proceder, mas no viés sacerdotal. Eram leis que estavam envolvidas em torno de sacerdotes. E no meio disso tudo, há um comportamento, há uma prática que o Senhor levanta nesse tempo, a respeito da prática do descanso. Irmãos, eu quero compartilhar algo com você, é que para haver colheita, há a necessidade de descansar. Para que nós possamos ser frutíferos, há necessidade de nós descansarmos. Num tempo de tanto ativismo, de atividade sobre atividade, de correria após correria, muitas das vezes nós percebemos que nós nos cansamos mais do que damos frutos, que todo esforço que nós estamos fazendo não compete, na verdade não está equiparado
ao quanto de fruto talvez deveríamos estar colhendo, diante de tanta demanda que nós nos comprometemos a cumprir e a arcar. Nesse tempo, a palavra do Senhor a Moisés, ainda no Monte Sinai, eles estavam caminhando para a terra de Canaã. Eles iriam começar essa peregrinação à terra de Canaã e falar: quando vocês chegarem lá, trabalhem 6, no 7º descanso. Vocês não vão plantar, vocês não vão fazer nada, vocês vão colher o que a terra produzir. Porém não vai ser fruto desse serviço, do serviço de plantio que vocês já estão acostumados. Imagine para um povo em um estado de marginalizado, um povo que era opresso, oprimido, que tem muito medo da escassez, até por passar muitas das vezes por ela, que tem muito medo de como que será o dia a dia, porque quem estava regendo sobre a vida deles não era alguém que estava preocupado com eles. Estavam sendo utilizados, estavam sendo durante muito tempo utilizados ali como de forma opressiva, estava sobre eles um governo opressor. Esse povo que está recebendo essa palavra, que quando chegar o 7º dia, eles precisarão descansar, dar um descanso à terra, fazer com que a terra descanse, para que ela permaneça produzindo frutos. Imagine a mente de um escravo, pensar que a possibilidade de parar e nessa paralisação continuar sendo provido. Imagine isso, queridos. É uma loucura. É uma loucura. Mas essa foi a palavra do Senhor. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe, queridos, o tempo e a estação e como se faz para frutificar. O quanto que você tem frutificado nesses dias, irmãos? O quanto que nós temos anunciado uma frutificação futura através das flores. Entramos na primavera, um tempo de uma mudança de estação muito característica. As flores estão brotando. E lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, apenas na primeira parte vai dizer assim: Ele muda tempos e estações. Ele, o Senhor, Ele que conhece, Ele que sabe de todas as coisas. E Ele tem um tempo determinado para que nós possamos produzir frutos. Eu acredito que um dos maiores impeditivos, queridos, que está diante de nós para nós não colhermos frutos consecutivamente, é o ativismo, é a correria, é o acúmulo de atividades, é a preocupação exagerada. Tem sido posto sobre os nossos ombros um grande fardo a respeito, para que nós não consigamos colher os frutos que talvez sonhemos. Mas o Senhor te trouxe aqui, queridos, para dizer uma palavra ao seu coração: descanse. No descanso também há frutificação. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado, ser profeta na vida dele ou dela, e falar assim: olha, no descanso há frutificação. Enquanto houver descanso, queridos, você não vai ser desassistido. Glória a Deus. E nós vemos que durante a Bíblia há diversas promessas, queridos. E desde a criação, desde o início de tudo, a palavra que estava sobre Adão era a respeito de multiplicação. Sobre Noé, multiplicação. Sobre Abraão, multiplicação. Todos esses grandes homens de Deus experimentaram coisas fantásticas. Queridos, tinha uma palavra de multiplicação, tinha uma palavra de grande frutificação. E o Senhor tem promessas ao meu e ao seu respeito. E nós vemos que através desses termos, estação, fruto, colheita, até mesmo praga, era a forma que era utilizada para que aquele povo tivesse maior entendimento. O que o Senhor deveria estar falando? Ou quais seriam os termos
que nós utilizaríamos para o nosso dia a dia? No lugar de praga, talvez algumas perseguições, colheita, próprio salário, fruto, não sei. Mas eu sei, queridos, que Deus tem uma palavra específica para mim e para você nessa noite. E Ele quer, queridos, que você descanse nele. Ele quer que você coloque a cabeça sobre o seu ombro, que você tenha liberdade para se sentir consolado pelo Senhor. Levítico é basicamente um manual, regulamentos e procedimentos sacerdotais. É natural que apenas o elemento puramente histórico fosse subordinado às considerações de rituais legais. Apesar da intenção de ser um texto sacerdotal, há uma tratativa a respeito da terra. Logo, esse descanso que o Senhor cobra é uma forma, queridos, de nós prestarmos culto, de nós dedicarmos ao Senhor a nossa confiança. O descanso não é algo que começa aqui. Todos nós sabemos a respeito da história da criação. Deus cria todas as coisas. No 7º dia, após toda a criação formada, a palavra do Senhor vai dizer que Deus descansou. Deus descansou. O nome sábado tem a ver isso, tem a ver com isso. Descanso. Só que descanso, na ocasião, talvez a palavra que é traduzida para nós não consiga traduzir com tanta perfeição o que significava na ocasião. Porque quando consideramos descanso, acreditamos muitas das vezes que é abstenção de atividade, paralisação, e também é, porém não somente isso. Descanso envolve contemplação. Quando eu descanso, quando eu paro, é o tempo que eu tenho para contemplar as obras do Senhor, contemplar tudo que Ele tem me proporcionado, contemplar a beleza de pertencer a uma família, contemplar todos os benefícios que Deus tem feito para mim e para você. O quanto, queridos, que você tem descansado? Talvez você tenha parado, porém não descansado. Eu falo algo por mim, porque quando eu paro, queridos, muitas das vezes não tenho descansado, até mesmo fisicamente falando, porque apesar de muitas das vezes pararmos, fisicamente deitarmos, nós ficamos ligados, conectados, estamos com o celular que está sempre ali mandando informações, e apesar do nosso corpo estar em estado, está deitado, nós muitas das vezes estamos nos alimentando. E queridos, quanto tempo nós temos perdido por conta disso? E vamos nos deitar assim, acordamos cansados. E sabe o perigo disso? Que levantamos sem contemplação, sem observar, queridos, a bondade e a fidelidade de Deus. Se observar o quanto que Deus é precioso, queridos, e o quanto que Ele nos deu a oportunidade de despertar para mais um dia. Quantas das vezes, queridos, nós levantamos da nossa cama, e aqui eu não estou dando aula de como dormir bem, não sou coach, irmãos, mas quantas das vezes nós levantamos da nossa cama, e nós sentimos, parece que nós batemos uma laje de madrugada, parece que bateu um sonambulismo aqui, que nos levou, queridos, para a China para trabalhar, e voltamos no mesmo dia, cansados, porque descansar não quer dizer apenas se deitar, se abster de determinada função ou atividade. Descanso que o Senhor me chama, te chama, tem a ver com a contemplação, de podermos olhar o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, queridos, observar o quanto que nós somos favorecidos por Deus. Queridos, hoje talvez nem precisaríamos pregar depois de um louvor que nós cantamos aqui. Colocar Jesus, pensar e viver Jesus no centro de tudo é a razão que nós temos, queridos. Agora só ocorre isso com contemplação, com descanso. Há frutos
em descansar em Deus. Há frutos em descansar em Deus. Eu quero colocar alguns aqui, apresentar alguns para você. O primeiro fruto que eu quero compartilhar, de quem descansa no Senhor. Quem descansa em Deus, experimenta consolo. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és meu refúgio e fortaleza. Há consolo, há consolo, há consolo, irmãos. Como é que tem estado o seu coração? Tem estado demasiadamente abatido, afligido pelas situações do dia, pesaroso por conta das preocupações de como será o dia de amanhã. Quem descansa em Deus é consolado por Ele. Descansa à sombra do Todo-Poderoso e tem uma palavra em sua boca: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Talvez a barreira que tenha nos impedido de experimentar esse consolo do Senhor é o ativismo, queridos. É o acúmulo de atividades. Irmãos, eu te digo uma coisa, inclusive na igreja. Em quantos ministérios você tem servido na igreja? Quantos ministérios você tem servido? Irmão, se você já passou de 3, você vai precisar rever isso, mas com muita urgência. A gente não te cobra isso não, irmãos. A liderança dessa casa não cobra isso a ninguém. Se você está com um acúmulo de serviço na igreja, irmãos, e não está te permitindo contemplar ao Senhor, tirar um tempo para ver a glória do Senhor se manifestando, você está em desacordo, meu irmão. Você precisa parar com urgência. Não adianta fazer algo para Deus sem observar a Deus. Tudo que nós fazemos com Deus é com a intenção de contemplar Ele na frente. Não estar à frente de Deus e não permitir, queridos, não se deliciar com a possibilidade de contemplá-lo. Reflita sobre isso. O primeiro é que há consolo. O segundo, há restituição. Isaías, no capítulo 40, vai dizer bem assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. A restituição, não somente aqui. A sequência do texto que nós lemos vai falar do ano do júbilo. O ano do júbilo. O que era o ano do júbilo? O ano do júbilo, alguém que por uma determinada situação perdeu os seus bens, chegava nesse ano, queridos, ele era restituído. Nesse ano a dívida ia a zero. Havia possibilidade de quem perdeu uma terra voltar para ela. Aquilo que de alguma forma perdeu por má administração ou qualquer outra questão, tinha possibilidade de voltar aquilo que lhe pertencia. Quando nós descansamos, queridos, a restituição da paz, a restituição da nossa tranquilidade, a restituição, querido, dos nossos planos. Quem está cansado, envolvido com ativismo, perdeu de vista planos, sonhos, vontade do futuro, só consegue pensar no presente. Isso é um perigo muito grande, queridos, porque perde de vista uma coisa que em Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem, que foi a eternidade. Que é a eternidade. Toda vez que nós estamos envolvidos com o ativismo, cansados, nós não conseguimos observar que a promessa que está sobre as nossas vidas é que um dia nós sentaremos com Deus e com Ele nós cearemos. Que um dia, queridos, a tristeza, o choro, a dificuldade dessa terra, todas passarão. Não haverá noite, queridos, não haverá trevas. Quando nós estamos envolvidos, queridos, por esse tremendo cansaço, nós perdemos aquilo que Jesus veio fazer por nós, que é nos fazer voltar
a contemplar a Deus. E nós fazemos, batemos no peito por fazer tanto, mas os nossos olhos já estão longe do Senhor. Nessa noite, queridos, Deus te trouxe aqui para falar que Ele tem descanso para você. Ele tem descanso para você. Esse povo, nessa ocasião, queridos, precisava aguardar 6 anos. Irmãos, 6 anos vivendo um sonho é um sopro. 6 anos vivendo um luto é uma eternidade. 6 anos, queridos, se deliciando na abundância, passa rápido. 6 anos de vaca magra demora muito. 6 anos, queridos, talvez vivendo em escassez, é quase que uma reticência, não dá para ver aonde que vai parar. Mas 6 anos, queridos, vivendo favor, meu irmão, passa como se fosse um suspiro, rapidamente vai embora. O descanso, queridos, acentua o valor do que é imprescindível. O descanso nos faz valorizar a presença de Deus. O descanso nos faz valorizar a família. E o descanso nos faz valorizar o propósito. Tem um pastor que eu sou muito, ele me inspira muito, que é o pastor Teófilo Hayashi, da Zion, uma igreja de São Paulo. Eles são muito relevantes, cara muito top. Eu vi uma entrevista dele recentemente e aquilo me marcou muito. Ele disse que quando ele foi chamado para assumir a igreja, tinha algumas questões que precisariam ser postas em ordem. A primeira é que ele teria que casar. Ele já conhecia sua esposa, já estava noivo dela. Eles já iriam se casar. E acho que eles só anteciparam um pouco. E uma outra coisa tinha outras questões, mas uma coisa me chamou a atenção, que ele precisaria tirar um ano sabático. Trabalharia 6 anos, no 7º sabático ele iria parar. E ele conta que no começo ele teve uma sensação muito pesarosa, ficou muito aflito. No primeiro mês não, no primeiro mês passou, no segundo estava mais ou menos, no terceiro já instaura uma crise. Ele começa a pensar, olha, a igreja está me pagando, meu salário está caindo, sem eu trabalhar, sem eu fazer nada. Durante esse período, ele fez curso, ele foi orientado a ser, ele tinha uma mentoria, ele não ficou parado, ele exerceu o que chama de contemplação. E queridos, ele falou uma coisa que me marcou profundamente, que ele começou a perceber quando essa crise, tudo isso na verdade só aconteceu no 2º ano sabático, que foi tirado agora, depois da pandemia, no 2º período de paralisação que ele teve. Ele falou que ele notou que o quanto mais ele se aprofundava numa aliança com os filhos, com a sua esposa, mais ele percebia, notava coisas novas. Quanto mais ele se aliançava, descia um nível mais profundo de aliança com seus filhos, mais ele notava novidade e mais dava vontade de prosseguir. Cada vez que ele acessava um nível, havia aquele espanto: nossa, como é que pode? Eu não conhecia essa face. E cada vez que ele chegava a um nível anunciava outro nível. E queridos, ele me deixou perplexo por conta disso. Porque, queridos, no nossa correria do dia a dia, talvez eu vou morar em breve com a Vanielle. Glória a Deus. Mas talvez você já é casado, queridos. Talvez você já tenha uma vivência de muitos anos.
E tem muitos anos que você não percebe uma novidade nessa pessoa que está do seu lado. Eu te afirmo, você precisa descansar. Enquanto descansa, aprofunde as suas relações com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Quanto mais ele falava que descia, aprofundava, mais ele percebia o quanto que eles poderiam estar, queridos, aliançados. Isso tratando de um exemplo a respeito de uma pessoa. Não diferente é a presença do Senhor. Não diferente é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Deus deseja, queridos, que nós paremos. Talvez, queridos, você está trabalhando. E eu falo aqui, queridos, deixa eu falar como pastor dos jovens, dos juvenis. Talvez você está trabalhando muito para dar bons pertences, mas está perdendo a oportunidade de deixar uma marca de caráter na vida do seu filho. Talvez você está trabalhando muito para dar boas coisas, e está deixando de ser o profeta, o pastor, o missionário, o apóstolo, o mestre que seu filho e sua filha tanto precisam. Ou você acha que quando eles vêm 2 horas aqui para a igreja, o pastor vai ser o super-homem, a super-heroína, que vai ser a solução para inspirá-los? Irmãos, muita utopia. É você que Deus levantou para ser pai desse ser maravilhoso que você chama de filho. Descansa, se aprofunde, aliancie-se com eles. Você vai ver o quanto que seu filho, queridos, brilha os olhos, queridos, por esse momento. Quanto que ele deseja por isso. A gente conversa com os jovens juvenis, e o que mais aparece é que ele tinha o desejo de estar um pouquinho mais próximo. Não pede, queridos. Eu fico imaginando, eu fico vendo o exemplo das crianças. Criança é muito lúdica. Criança, você chega com um baita de um videogame de não sei quantos mil, talvez ele nem vai dar ideia para aquilo. Chega com um carrinho. Meu irmão, aquilo ali pro cachorro estava de bom tamanho, e ele se apaixona por aquele brinquedo ali, inexpressivo frente a outras coisas. Os valores são invertidos quando a gente olha para aquilo para um coração inocente, irmãos. E o descanso, somente o descanso, pode acentuar o valor que é imprescindível de Deus, da família e do propósito. Talvez pelo ativismo, acúmulo de funções, você já perdeu de vista, mas há muitos anos, a questão do propósito. A questão do propósito. E olha, tem uma máxima de quem já deixou de lado o propósito: eu estou velho demais. Propósito, chamado, é para juvenil e jovem. Propósito, chamado, é para retiro de juvenis e jovens. Romanos capítulo 12 é somente para juvenis e jovens. E Paulo estava falando para a igreja. Irmãos. E a gente muitas das vezes já deixou de lado o propósito. Não, fala, não, tá bom. O banco, nossa Deus, já está até com o meu formatinho aqui, porque o chamar de Deus para a minha vida é sentar em banco. Não é, irmãos. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para coisas grandes. Sabe o que está impedindo você de identificar isso? É que está cansado. Eu falo por experiência. Eu não estou falando de algo que eu vi na internet. Pelo cansaço. Até mesmo, queridos, a dúvida a respeito do chamado a gente põe. Quando nós estamos cansados, nós colocamos lá: será que eu fui chamado mesmo para isso? Quando eu estou cansado, eu falo: não, isso foi coisa da minha cabeça. Não, essa experiência foi emoção. Quando eu estou cansado, queridos, aquilo que nós recebemos de forma muito preciosa é tratado como nada. Quando a gente está cansado, queridos, sobrecarregado, a gente pode estar, queridos, com um banquete na nossa cor, mas está ali, caindo de sono, cansado, sobrecarregado. Até mesmo o estômago pode estar mexendo aqui.
Quem já viu na internet as crianças que dormem em cima do prato? Talvez seu filho faz isso, e olha o exemplo aí. Você está dando ali, vem um aviãozinho, e dá aquele mergulho. Irmãos, a gente precisa descansar no Senhor. Deus te trouxe aqui para isso. E eu quero te anunciar uma coisa: você não precisa, ou talvez, para alguns, talvez vai haver necessidade, mas só para nós trazermos para mais próximo da nossa realidade. E eu já também caminhando para o fim. O nosso descanso não vai estar numa figura, ou num tempo, melhor dizendo. O nosso descanso, nós precisamos sim gerir o nosso tempo da melhor forma, dar prioridade àquilo que Deus prioriza. Mas eu quero te dizer uma coisa: nosso descanso, queridos, não vai concluir, não vai estar no 7º ano. Nosso descanso não vai estar, queridos, quando as horas forem passando e o 7º ano, talvez, de um marco chegar. O nosso descanso, queridos, tem um nome. O nosso descanso se chama Jesus. A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer bem assim: olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e sobre as nossas pisaduras, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Essa é a garantia, queridos, que eu e você, que nós podemos descansar, que nós temos a quem recorrer, que o fardo que nós carregamos, apesar de pesado, tem alguém que entregou a vida, até mesmo a sua vida, para que nós não tivéssemos a necessidade de carregá-los mais. Talvez você chegue aqui nessa noite carregado, pesaroso, com dificuldade, querido, de projetar até mesmo o amanhã. Quando vem o pensamento: nossa, mais uma semana vai começar, segunda-feira, que tristeza. Querido, já bate aquele peso. Vou ter que voltar para aquele trabalho, para aquele local que eu não gosto. Peso. Vou ter que ir para casa. Peso, 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 peso. E muitas das vezes julgamos que o nosso descanso vai ocorrer quando nós nos desvencilharmos dessas coisas. Eu quero dizer uma coisa: nosso descanso está na pessoa de Jesus. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos oprimia, tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos deixava encurvados, observando somente para baixo, que nos não permitia que o horizonte fosse o nosso anseio, coisas grandes fosse o nosso desejo maior. Queridos, Deus, Jesus, tem descanso para mim e para você. O Senhor quer que você, querido, descanse, quer que você desfrute, quer que você contemple. A palavra do Senhor, queridos, lá em Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, versículo 28, é o convite que Jesus nos faz. Eu quero te afirmar 3 coisas. Jesus, Ele é quem nos traz descanso. Jesus, é Ele quem nos revela a glória do Senhor. Jesus, é Ele que nos torna sensíveis ao próximo. Isso contempla, queridos, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de descanso, isso está em Jesus. Acima de tudo, nós precisamos conhecer da glória do Senhor, isso está em Jesus. E Jesus nos inspira, queridos, a não permitir que tudo que nós experimentamos nessas 2 primeiras sentenças pare em nós. Ele que nos torna sensíveis para alcançarmos o próximo, para sermos um instrumento na vida do outro. E o Senhor tem um convite para mim e para você nessa noite.
Mateus no capítulo 11, versículo 28, venham a mim, Jesus falando, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus, irmãos. E agora eu gostaria de voltar ao início e afirmar que, queridos, para que haja colheita, precisa haver descanso no Senhor. O quanto que você tem dedicado tempo a descansar, quanto você tem dedicado tempo a observar o Senhor, a contemplar o que Ele tem feito, o que Ele já fez e as suas promessas. Quanto que você tem dedicado isso, irmãos? O quanto o Senhor te convida nessa noite a descansar nele, a vir. Vem. Ele não colocou critério, irmãos. Só vem. Você está cansado, está sobrecarregado? Pode vir. Eu tenho certeza, queridos. A Bíblia já aponta que que o Senhor, Ele não mente, irmãos. Ele não tem que se arrepender da sua fala, porque Ele é reto. Talvez você chegou aqui, queridos, com cansaço por uma situação. Coloque ela diante do Senhor nessa noite. Deus tem uma frutificação na sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem planos grandes. O que está diante, apesar de ser muitas das vezes estrondoso, a gente fala e parece que a gente está diminuindo as coisas. Pode até ser, se você quer interpretar assim, mas eu prefiro acreditar, porque olhando da perspectiva de Deus, Deus é muito maior do que essa dificuldade, Deus é muito maior do que esse fardo. E a Bíblia aponta, queridos, que Ele levou sobre si tudo que possa tirar a paz, tudo que possa trazer aflição, tudo que possa te privar de descansar, e nesse descanso, você contemplar ao Senhor, você ter tempo com a sua família, e você observar o propósito. Se você não está conseguindo, apesar de estar lutando e entender que isso é um ideal para a sua vida, mas você não está conseguindo experimentar disso nesses dias, Deus tem descanso para a sua vida. Deus quer tirar esse fardo sobre a sua vida. Deus quer te dar, queridos, um sentido de viver para o seu reino, de contemplar a sua formosura, de viver, queridos, para a glória dEle. Eu tenho certeza que não há nada maior, não há nada mais precioso